Ok, irmãos, mais uma vez boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Estamos aí ao vivo na nossa página do Facebook. Vou tentar aqui pegar o link para compartilhar aí com os irmãos. Está um pouco lenta a internet hoje. Irmãos, nós estamos tratando do culto bíblico, e tudo indica, possivelmente a gente encerra hoje questões de liturgia, né? A liturgia que a gente tem no culto, que a gente está tratando ponto a ponto da liturgia, certo? Tudo indica que a gente conclua. Não quer dizer que o assunto do culto ele está esgotado, né? Tem várias questões sobre o culto que são necessárias em algum momento a gente tratar delas. Tem um assunto, por exemplo, que é muito interessante, né, também, já que a gente começou a tratar do culto. É um assunto, infelizmente, né, causa muita dificuldade no meio evangélico, mesmo no meio presbiteriano. E tem um assunto também que causa muitas polêmicas também, que é, por exemplo, crianças no culto. Isso é um assunto também que nós, em algum momento, né, não sei se vai dar tempo aí antes das férias, não sei se eu vou tratar agora, mas o que a Bíblia tem a dizer, né, sobre crianças no culto? Porque algumas igrejas separam na hora do culto. Tem um culto, o culto acontece, tem outro culto. Alguns irmãos saem, né, e é o chamado de cultinho, né? Isso tem base bíblica, né? Isso devemos fazer, esse tipo de ação na nossa igreja. Então, tem muitas questões no culto, né, em torno do culto que nós podemos abordar e tratar. Então, não sei, né, até onde a gente vai conseguir, nesse primeiro momento, tratar, né, nessas primeiras aulas. Vai ter aí um período de recesso aí, não sei como é que vai ser, vamos analisando. Ok, irmãos, vamos então começar a nossa lição propriamente. Está projetado aqui. Está ligado aqui? Só apertar aqui. Está desconectado aqui. Não, está desligado. Meus irmãos, então vamos começar propriamente a nossa lição. Irmãos, nós vamos falar sobre meios de graça, né, e a bênção apostólica ainda. Nós já falamos sobre a pregação da palavra, que é um meio de graça. Nós já falamos sobre a oração. Nós vamos falar hoje sobre os sacramentos. E também vamos falar da bênção apostólica, né? Na verdade, não é uma exposição de um versículo, de um texto. Então, eu citei aí, para a gente começar Efésios 1, de 3 a 7. Essa passagem fala de graça, né? Nós recebemos graça na nossa conversão. Então, Efésios 1, de 3 a 7, Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, todo crente tem sido alvo de bênçãos espirituais em Cristo, unido a Cristo. Deus nos predestinou, Paulo diz aí. Mais à frente, no verso 6, ele diz: Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Deus nos concedeu graça, né, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu em Cristo. Né? Então, nós recebemos graça por meio do Evangelho, por meio de Cristo. Então, são meios de graça que Deus nos dá, a palavra, a oração, os sacramentos, e são meios de graça. Eu inverti aqui. Eu vou falar primeiro da bênção, né? Da bênção apostólica. Então, primeiro nós vamos tratar da bênção, depois dos sacramentos, certo? Então, a bênção, os irmãos sabem, está lá na nossa liturgia. Quando termina o culto, como é que o culto começa primeiro? Chamada adoração. Como é que o culto encerra? Com a bênção apostólica, né? Assim que o culto ele é encerrado. Com a bênção apostólica. Ok? Então, a bênção é bíblica.
Quando eu estava em outra igreja, tinha um adolescente, ele me perguntou: pastor, tem base bíblica a bênção apostólica que é dada no culto? Interessante, né? Que quando a gente começa a ensinar a igreja sobre somente a escritura, que tudo tem que ter a base bíblica, o culto tem que ser bíblico, aí as pessoas começam a perguntar: mas isso é bíblico, né? Então, certa feita, um adolescente me perguntou: é bíblico o pastor emprestar a bênção no culto, né? Então é isso que nós vamos ver agora um pouco, né? Então, na tradição reformada, né, o culto começa com a chamada adoração e encerra com a bênção. E a bênção, ela está na Escritura? Sim, está na Escritura. Certo? Então, a palavra bênção, aí, ele cita aí do latim, né, para a gente entender o significado da nossa língua, é benedicere, que significa abençoar. E lá no Antigo Testamento nós vemos Deus abençoando Abraão, Melquisedeque abençoando Abraão, né? Nós vemos a bênção que Isaac dá para Jacó e não para Esaú. E até mesmo acho que essa tradição, acho que é nordestina, né, de dar a bênção, acho que tem alguma base nessa questão bíblica, né, que tem aquela tradição lá, acho que realmente nas roças, né, não sei se os irmãos conhecem, de os mais jovens pedirem a bênção, né, para os mais velhos. E Deus te abençoe, meu filho. Então, possivelmente isso vem da tradição cristã, né? Talvez o catolicismo, já que o Brasil tem base católica na sua origem. Então essa bênção, sim, é bíblica, está lá nas Escrituras, né? Deus, quando ele separou a tribo de Levi, e a bênção mais conhecida lá no Antigo Testamento está lá em Números 6, do 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então Deus ordenou a Arão que abençoasse Israel. Então Arão é a figura sacerdotal, a tribo de Levi, e assim como Melquisedeque abençoou Abraão, então a tribo de Levi, os sacerdotes, abençoavam o povo. Então, essa ideia, né, e claro, na igreja, hoje no Novo Testamento, o ministro, ele abençoa o pai, abençoa o filho. Então, há essa ideia de uma bênção nas Escrituras, sim. Né? Então, essa bênção lá, Arão pronunciava sobre todo o povo reunido. Né? Ele pronunciava, e ele também havia recebido uma bênção aí de Melquisedeque, né, no caso Abraão, né? E Arão pronunciou sobre todo o povo. Mas isso é coisa do Antigo Testamento só? Né? Não, irmãos. 1 Coríntios 15, 58, a bênção apostólica, né? Também 2 Coríntios 13, 14, Gálatas 6, 18, Efésios 6, 23. Ou seja, tem vários versículos do Novo Testamento que falam de bênção, né? Lá em 1 Coríntios 15, 58, é a bênção que geralmente é impetrada no final do culto. Do culto em geral, né, nas nossas igrejas. Está certo o versículo? Deixa eu ver. Não, acho que é 16. Acho que está errado esse verso aí. 1 Coríntios 16, do 23 a 24. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Né? Ele diz aí, Paulo diz, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Né? 2 Coríntios 13, 14. Vamos ver aí, 2 Coríntios 13, 13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Né? Vamos ver esse outro texto aí que ele cita, Gálatas 6, 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Então, a gente vê na questão dos apóstolos
essa prática de abençoar, né? de desejar, de recomendar a graça de Deus, então, à igreja, né? Então, a tradição reformada e protestante, na nossa liturgia, então ela inclui esse princípio da bênção, né, no final do culto, sobre a congregação, num ambiente ali litúrgico, né, de despedida, no final do culto. Também isso tem a ver com a natureza, ele diz, doxológica, né, de adoração, de culto. Alguns hinos do nosso inário também são espécies de bênçãos, né? Também vemos aí no nosso inário. Então, nós entendemos que há sim uma base bíblica para a bênção no final do culto. Por exemplo, aí também em Hebreus, né, eu já preguei nesse texto, preguei no culto em ação de graças, o autor aos Hebreus também, ele faz uma oração abençoando o povo no final da carta lá. Ora, Hebreus 13, 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, nessa bênção, misturada com oração, com louvor a Deus, pedindo a Deus que opere no coração do seu povo, né, por meio de Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que nós temos a bênção no final do culto. Então, o autor diz que essa é uma prática desde o final da Idade Média, e ele diz que em algumas igrejas isso não é praticado, algumas igrejas evangélicas. Acaba o culto, esse domingo agora, quando termina, não temos culto aqui, né, estamos tendo a transmissão. Quando termina a transmissão, eu fico olhando, fico fiscalizando, né, meus colegas pastores, os cultos, né, nas igrejas deles lá. E o pastor René, que era lá de Pirá, ele não impetrou a bênção, né? Aí eu mandei um zap para ele. Não tem bênção aí, pastor? No culto? Ele, rapaz, eu esqueci. Ele orou e foi para os avisos, né? Aí eu estava vendo aqui, eu lembrei disso, né? O pastor pode esquecer, né? Também a gente esquece às vezes, muita coisa ali ao mesmo tempo acontecendo. Mas tem a bênção lá, ele esqueceu de dar a bênção. Mas tem igrejas que não têm a bênção, né? E tem pessoas que estranham quando elas vêm na nossa igreja e tem a bênção apostólica, né? O tríplice amém, porque, como nós já temos visto, no meio evangélico em geral, esse culto mais litúrgico, ele não acontece, né? As pessoas acham um culto mais tradicional, esse tipo de culto. Então, geralmente há uma prática mais informal e em muitos lugares não há uma ideia de ter a bênção apostólica, né? Mas no nosso meio não. Então, vamos ver aí algumas, segundo aí esse autor, Ruggius Oliphant Old, em seu livro aí, As Raízes da Tradição Reformada, né, da Adoração, as raízes patrísticas da adoração reformada, ele diz aí que os reformadores entenderam a bênção da seguinte maneira. Alguns pontos aí. É uma forma de despedida. Então a ideia de ir em paz, que a graça do Senhor, o amor de Deus, né, o amor de Cristo, a comunhão do Espírito. Então é uma maneira de uma despedida, de enviar, né, a congregação em paz e também com a bênção, né, abençoar a congregação. Ao mesmo tempo, a bênção é uma oração de intercessão, comissionado por alguém comissionado pelo próprio Deus. Então, na nossa denominação, na Constituição da nossa denominação, da IPB, tem algumas questões, algumas coisas que são privativas do ministro, do pastor. Entre elas, supervisionar a liturgia,
ministrar os sacramentos, a ceia e o batismo, e impetrar a bênção, certo? Então, como ele diz aqui, é uma oração de intercessão por alguém comissionado pelo próprio Deus. Irmãos, a reforma protestante, ela resgatou o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. E eu já ensinei aqui aos irmãos que há um sentido em que o pastor ele não é um sacerdote como na igreja romana, o pastor é mais um ministro da palavra. Mas, em certo sentido, há paralelos também. Não quer dizer que os irmãos também exercem sacerdócio real. Os irmãos também são sacerdotes, mas o ministro ele é comissionado, ele é separado para a pregação do Evangelho, para o serviço de Deus, e ele cumpre essa função representativamente ali no culto de abençoar o povo. Mas eu entendo que os irmãos também há o sacerdócio universal de todos os crentes, e os irmãos também são bênção e abençoadores, Então, os irmãos também podem abençoar os seus filhos. E isso aqui não é uma palavra de confissão positiva. Eu creio que cabe bem no culto público. Não é uma questão de confissão positiva apenas, mas é porque somos o povo de Deus e Deus nos abençoa segundo a sua graça, certo? Então, o ministro ali está representativamente, representando, ele diz aí, Deus proferindo sua bênção sobre o seu povo. Então, no contexto do culto, o ministro representa, então, Deus ali abençoando o seu povo. Então, essa é uma proclamação divina de graça recebida pela fé. É uma bênção proferida, em quarto lugar, no poder do Espírito de Deus. Em quinto lugar, uma bênção que deve ser dada àqueles aos quais Deus comissionou a dar. Que deve ser dada por aqueles aos quais Deus comissionou a dar. Então, talvez esse seja o princípio pelo qual na IPB também, quem impetra a bênção é apenas o ministro. Porque ele diz aí que é uma bênção que deve ser dada por aqueles aos quais Deus comissionou dar. Por exemplo, Melquisedeque, Arão, Isaac, Cristo, Paulo e clérigos ordenados. Então, não sei se os irmãos entendem aí, mas a ideia é essa. Em sexto lugar, a bênção é uma bênção relacionada ao ministério profético, de modo que quando o pastor profere a bênção, ele reconhece que é a igreja, o corpo de Cristo, a semente de Abraão, os herdeiros todos dos dons espirituais que a está recebendo. Isso aqui, irmãos, não é aquilo que é dito no meio evangélico assim, que em geral as pessoas dizem por aí, Eu profetizo sobre você. Não é isso. Deixa eu tentar explicar. Nós cremos que todas aquelas promessas dadas para Abraão, Isaac e Jacó, para a igreja do Antigo Testamento, para a igreja do Novo Testamento, todas essas promessas nos alcançam, elas são para nós. Independente se o pastor impetrar a bênção ou não. Se você está em Cristo, a bênção de Abraão, ela chega até você, certo? Mas isso é representativamente feito também quando há impetração da bênção no culto, certo? Então, isso chega a nós, essa bênção, pela graça de Deus, quando estamos unidos a Cristo. E na bênção do culto, na bênção apostólica, isso é representativamente feito também. E em sétimo lugar, ele diz aí, uma bênção que sela a igreja no nome do Senhor, ao nos dar seu nome, ele traz seu cuidado sobre nós e nos integra como uma parte da família da fé. Então, aí são alguns porquês de termos a bênção no culto público. Ainda tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ainda tem, peraí. Então, a bênção, ela é uma despedida, mas não apenas uma despedida, é uma oração no final da liturgia,
Tudo isso aí que já foi dito. Então a ideia de recebermos a bênção no final do culto, a ideia é de que o próprio Deus, né, nos abençoa em Cristo já, e também na adoração. Então Deus nos abençoa, Ele nos dá a sua bênção, né, pelo sangue de Cristo. Então é isso que acontece, né, toda glória seja ao Senhor. Então não é uma mera formalidade. Nós devemos... Por que é que nós estamos estudando o culto e essas coisas? Para que quando estivermos aqui no culto, e por exemplo, na hora de receber, na hora da bênção, o valor dessas coisas é se crermos nelas, e se entendermos o porquê delas. Então, nós precisamos entender o que acontece, certo? Então, é uma oração final, é uma bênção final, é uma despedida, né? Representativamente ali, então, isso é impetrado, essa bênção que temos já em Cristo, mas que é recebida pela fé ali no final da adoração. Então, eu encerro aqui a parte da bênção. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta com relação à questão da bênção no culto? Então, aquele jovem rapazinho me perguntou, né? É bíblico, né, impetrar a bênção no culto, no final do culto? Onde é que está na Bíblia? Então, irmãos, a resposta a muitas questões, se é bíblico, não é assim, que vai estar na Bíblia dizendo assim, impetrarás a bênção no final do culto. Não existe uma liturgia no Novo Testamento, igual era no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus chegou para Moisés, para Arão, e Deus disse exatamente como seria o culto. Quantas vezes, nos sábados, nas festas de Israel, como é que o sacerdote tinha que se preparar, como é que o animal tinha que ser morto, queimado, vários tipos de oferta. Então, Deus deu detalhadamente o culto, como ele deveria ser, o local, não podia ser em qualquer canto, o culto. Então, no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, nós não temos no Novo Testamento uma liturgia, uma sequência litúrgica entregue à igreja. Então, a resposta é bíblico, a bênção. Se você quiser dizer por bíblico, se está lá diretamente dizendo, impetrareis a bênção, não, você não vai achar. Mas você vai achar bênçãos em toda a Bíblia. Você vai achar desde o Antigo Testamento a bênção sendo impetrada. Então esse é o porquê que a tradição reformada inclui no culto, no final do culto, a bênção apostólica. Irmãos, alguma pergunta sobre a bênção? Alguma dúvida? Ficou claro aí? Aqui na internet não ouvi nada. Como é, Fred? Estou ouvindo. Sim, sim. Isso, irmãos. É claro, eu creio, irmãos, que quando nós nos convertemos, é o que lemos em Efésios. Fora de Cristo não tem bênção. Nós estamos mortos em delitos e pecados, andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, fora de Jesus, eu até dei um estudo aqui, naquele livro Guia Seguro para o Céu, que é qual é a condição dos não convertidos. Não tem bênção alguma fora de Cristo. Então, quando cremos em Jesus, nós já estamos abençoados em Cristo, né? Como nós lemos aí em Efésios, no capítulo 1, nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Paulo vai dizer lá, deixa eu voltar aqui, no próprio slide. Paulo diz aí, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestes. Então, o crente, ele já tem esse tesouro
essas bênçãos espirituais. Mas Deus, ele não nos santifica de imediato. Né? A obra da graça, ela é um processo. Então, à medida que nós vamos andando com Deus, e nós vamos ver na parte aqui dos sacramentos, Deus vai nos abençoando, nos santificando. Certo? E Deus usa meios de graça. Quais são os meios de graça por excelência? Então, na tradição reformada, nós não cremos que a bênção, por exemplo, eu nunca vi ninguém dizendo que a bênção é um meio de graça. Né? Por isso que eu falei, eu entendo que a bênção ali, claro, tem aquela figura do ministro, do sacerdote, né? Ele abençoa, mas só vai, o que eu estou querendo dizer, presbítero Marcos, é que só vai ser abençoado quem estiver em Cristo. Isso não é mágico, né? Você não vai abençoar alguém se ela não for abençoada em Cristo Jesus. Né? E pela fé, quando estamos reunidos, aqui no culto, ouvindo a palavra, participando do sacramento, orando, adorando a Deus, então, tudo que estamos fazendo aqui, na adoração pública, são meios de Deus nos abençoar. E, finalmente, nós impetramos a bênção, que é o encerramento de tudo. Né? Então, o crente, ele é abençoado. E ele recebe a bênção de Deus, é Deus que abençoa. Né? E aí, representativamente, o ministro, então, impetra essa bênção, é ministro de Deus para essas pessoas. Então, eu não entendo essa coisa do profetizar, né, que nós temos esse dom de profecia, essa capacidade de profetizar. Então, nós podemos dizer para o nosso irmão, irmão, você é abençoado em Cristo Jesus. As bênçãos bíblicas, tudo que a Bíblia diz, certo? Se aplica a nós, crentes. Quando você lê a Bíblia, né, tudo aquilo que a Bíblia diz de condenação se aplica ao ímpio. Ele tem que ler, ele não pode pegar as partes que a Bíblia fala de coisas boas, de bênçãos, isso não se aplica a ele, enquanto ele não se converter. Né? Então, esse poder da palavra em si, da profecia, particularmente eu não entendo assim, né, a Bíblia. Eu não entendo dessa maneira. Ao mesmo tempo, eu entendo que ao nos convertermos, Deus nos transforma e nós temos palavras de bênção na nossa boca também. Infelizmente, por causa do pecado, ainda há amarguras, né, iras, cóleras, porque somos pecadores também ainda. Mas eu creio que o crente, ele agora em Cristo, ele é nova criatura em Cristo Jesus, e também, né, deve haver, e não deve ser difícil, né, deve ser fácil para nós, termos palavras de bênção. Né? E aí nós temos que ter cuidado com isso. É claro que isso, segundo o meu argumento aqui, é algo que está mais dentro de nós, né, por causa da nossa união com Cristo, do que algo que é mágico em si, na palavra em si. Não. É um coração abençoado, um coração que tem o Espírito Santo, um coração que tem a fonte colocada dentro dele, essa água viva, ele vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai fluir bênção desse coração. Né? E não é o poder, então não está em si, na palavra puramente, mas o poder está em Deus. Né? E nós somos canais dessa bênção, né? Mas tudo depende de Deus, né? Tudo depende do Senhor. Então, eu estranho muito, particularmente, esse hábito muito comum, né, de achar que ficar falando, eu profetizo, vai acontecer isso na tua vida. Então, não acho que a bênção do final do culto ela é equivalente a isso. Eu não sei se eu consigo explicar, mas eu não acho que é equivalente. Não é o poder não está na palavra ali, o poder está em Deus. Né? E Ele nos abençoa e o crente tem que crer e andar com Deus e receber pela fé essas bênçãos. Né? Pode ser um vício.
Mas eu creio, irmãos, pode ser um vício, mas tem base numa teologia, numa doutrina também. Né? Eu creio que pode ser um vício de linguagem, mas tem base numa maneira de entender o funcionamento, né, da coisa. Então, eu acho que tem base em alguma teologia. Né? Talvez não numa teologia sistematizada, que você possa ler, que esteja escrito, certo? Talvez não com base nisso. Então, assim, é algo diferente o que a gente propõe aqui com a bênção, não é meramente isso, né? Mas vamos seguindo aqui, então. Irmãos, eu vou tratar aqui, é uma revisão que os irmãos já estudaram, sempre que a gente batiza alguém, e sempre que a gente está aqui na ceia, em culto que tem a ceia, nós falamos dos sacramentos, mas como faz parte do culto, da liturgia do culto, eu vou revisar. E nós vamos ver aqui essa questão do batismo e da ceia relacionada ao culto. São elementos de culto e são meios de graça. Então, muita gente participa da ceia e do batismo sem discernir o que está acontecendo. E isso é ruim para a igreja. Então, nós precisamos ler, aprender, estudar sobre os sacramentos. Foram publicados livros e mais livros sobre os sacramentos. Mas eu creio que é um tema pouco estudado, os sacramentos. Então, o sacramento, Calvino ele diz aí, é um testemunho da graça divina para conosco, confirmado por um sinal externo, com mútua testificação de nossa piedade para com ele. Então, o culto do Novo Testamento ele é muito espiritual. Não tem mais animal morrendo, não tem mais... A ênfase não é na roupa do sacerdote, se é que a gente pode usar esse nome sacerdote, né? A ênfase não é na roupa do ministro, não é no espaço do culto. No Novo Testamento, então, o culto é muito espiritual. E não tem nada visível, sim. Então, no Novo Testamento, o elemento visível do culto é o sacramento, a ceia e o batismo. Então, esses são sinais, a água, o pão e o vinho, são sinais visíveis por meio do qual as promessas são seladas à nossa consciência. Certo? A ideia, irmãos, é assim. Quando você crê, quando você se crê, se arrepende, é salvo, você se alimenta de Cristo. Você come de Cristo, bebe do seu sangue, come da sua carne. Você é lavado pelo sangue de Cristo. E isso acontece na sua conversão. Mas na caminhada cristã você vai ter que continuar constantemente se arrependendo e crendo. Continuamente se alimentando de Cristo. Constantemente sendo lavado, embora você é lavado só os pés. Depois, né, porque você já foi lavado pelo sangue de Cristo. Então esses sinais externos, os sacramentos, são sinais visíveis que constantemente nós precisamos estar nos expondo à palavra e aos sacramentos e renovando a nossa fé em Deus. Certo? Então, a nossa fé é de uma maneira que nós precisamos estar constantemente ouvindo novamente o Evangelho. Nos arrependendo, crendo. Deus precisa estar confirmando em nosso coração. A nossa fé não é perfeita, ela oscila, certo? Então, nós temos que estar nos alimentando de Cristo constantemente, renovando então nossa espiritualidade. Então, os sacramentos eles exercem um papel vital na vida da igreja, são elementos de culto, certo? Junto com a palavra. Deus promete nos santificar por meio dos sacramentos. Então, tão certo quanto você come aquele pão, né, você crendo em Deus, você está se alimentando de Cristo. Ah, pastor, mas eu não já me alimentei quando eu me converti? Eu não já fui lavado quando eu me converti? Por que eu tenho que estar me lembrando do meu batismo todo dia? Porque de fato é isso, irmãos. A fé, ela tem que continuar sendo exercitada, renovada, o arrependimento. Não é algo só do passado. É por isso que nós temos que estar sempre cultuando, vindo aqui domingo após domingo,
participando da ceia. Aqui agora nós vamos falar primeiro do batismo, depois da Santa Ceia. Então, o batismo para nós, presbiterianos, ele substitui a circuncisão no Antigo Testamento. O que é a circuncisão? Era o sinal de que alguém estava na aliança. Gênesis 17, 1 a 14, né, no Antigo Testamento aí ele cita Mateus 28, 18 a 20, Atos 2, 38 a 39. Então esses textos, Gênesis fala lá de Abraão, né, e Mateus fala do batismo, né, no Novo Testamento. Então a circuncisão era um rito sangrento, né, no caso eram os meninos que eram circuncidados, era cortado o prepúcio ali, e no culto do Antigo Testamento tinha muito sangue, e isso apontava para Cristo, que era necessário sangue, sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então no culto do Antigo Testamento tinha que ter dor, sofrimento, morte. Então o adorador do Antigo Testamento, quando ele ia para cultuar, o sacerdote era cruento, ele matava o animal. Você viu o animal morrendo, sofrendo. E aquilo ali apontava para Cristo. E lembrava o pecador de que ele é que deveria estar sofrendo e morrer. Mas outro morreu por ele. Então no culto do Antigo Testamento havia sangue, era cruento. E no Novo Testamento não tem mais. Ninguém vai matar mais animal, ninguém vai mais fazer nada sangrento. É por isso que agora nós temos o vinho, né? O sangue é representado pelo fruto da videira, né? No Novo Testamento. Então, a circuncisão também apontava para a circuncisão do coração, a limpeza da impureza do coração. Paulo fala sobre isso em Romanos 2, do 28 ao 29. Certo? Então, a circuncisão ela apontava para essa lavagem ali no Antigo Testamento, da impureza, uma limpeza da impureza. Então nós entendemos que o batismo representa a mesma coisa na nova aliança. Então é um novo pacto, uma nova aliança, que na verdade é novo, mas é a mesma aliança da graça, mas é novo porque é a mesma aliança, mas administrada de modo diferente. Então, no Antigo Testamento, a aliança da graça era administrada de um modo. No Novo Testamento, a mesma aliança é administrada de outro modo. Então, agora não é mais circuncisão, agora é batismo. Então, o batismo também simboliza lavagem, remoção do pecado, purificação do sangue, né, pelo sangue de Jesus, pelo poder regenerador e santificador. Está lá em Tito 3,5, Colossenses 3, de 11 a 12, 1 Pedro 3, 21, certo? Então, para nós, está conectado o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo isso aponta para Cristo. Tanto a circuncisão aponta para Cristo, o batismo também aponta para Cristo, da mesma maneira. Né? Então, isso aí nós vemos aí. E esses sinais são sinais de iniciação do povo da aliança de Deus na igreja, né? Irmãos, de modo ideal, diante disso, não existe duas circuncisões e não deveria haver dois batismos. Porque hoje, na verdade, não existe só uma igreja e um Estado. Né? Existem várias igrejas e existem falsas igrejas, né? Seitas. Mas isso é uma questão polêmica, né? Tanto que os reformadores, eles não rebatizavam, muitos deles não foram rebatizados e muitos não rebatizavam. Se o batismo foi corretamente administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e teve água, né, não rebatizava. Porém, a nossa denominação, a IPB, ela entende que algumas igrejas deixaram de ser igrejas, ou não são igrejas, são seitas. E aí, por isso, recomendo o rebatismo quando não são igrejas verdadeiramente evangélicas, são seitas, o rebatismo. E aí é algo que não é o ideal. Né? O ideal, então, seria a pessoa ser batizada uma vez só, né? e deveria ser suficiente
a ideia de um só batismo. O batismo ele é a entrada na igreja visível. Né? Ele simboliza, então, a nossa também regeneração, conversão e tudo mais. Então, o batismo é o sinal da nova aliança. E aí nós entendemos que também esse batismo é colocado sobre os filhos. Como no Antigo Testamento, os filhos também eram da igreja. Mesmo que os filhos lá, nem todos eram convertidos. Lembra de Esaú? Foi circuncidado. Né? Os filhos de Jacó, no começo não eram crentes, depois se converteram. Né? Os filhos de Jacó. Então, nós entendemos que o filho do crente ele é membro da igreja visível. Não afirmamos que eles são eleitos. Eles têm que se converter em algum momento, serem regenerados e professarem a fé e terem a sua fé, a sua experiência religiosa. Mas, irmãos, pense o seguinte: nós estamos no Novo Testamento, certo? Então, nós temos mais luz do que quem estava no Antigo Testamento. A revelação foi progressiva e hoje nós temos mais revelação do que Abraão, do que Moisés e o povo do Antigo Testamento. Então, se no Antigo Testamento os filhos tinham o privilégio de estar na aliança, se no Antigo Testamento tinham, por que não no Novo Testamento? Se nós não reconhecemos esse privilégio para os filhos no Novo Testamento, então os filhos da aliança, os filhos dos crentes no Novo Testamento, estão numa posição inferior aos filhos dos crentes do Antigo Testamento. Porque lá eles eram da igreja visível. Lá eles eram da aliança. Então nós entendemos que os nossos filhos, eles fazem parte da igreja visível. Certo? Eles são membros da igreja visível. Mas ele diz aqui que o batismo não salva. E nós não pregamos isso. Quando a gente batiza uma criança na igreja, a gente não está dizendo que essa criança é salva, não. Certo? Mas o que salva é aquilo que o batismo significa ou aponta. Ou seja, o sangue de Cristo. Né? O sangue de Jesus. Então aquela criança ela está na igreja visível, ela está na aliança. Mas ela tem que ser salva pelo sangue de Jesus Cristo. Certo? Ela tem que ser regenerada em algum momento da sua história de vida. E por que alguns não aceitam o batismo, e até o batismo infantil? E aí ele vai explicar aqui algo interessante. Né? O batismo na igreja evangélica em geral tem se convertido num evento centrado no homem. As pessoas querem se batizar, querem ter seu nome no rol de membros, serem da igreja visível. Mas o batismo é um selo que Deus está dando. A circuncisão, Deus chegou para Abraão e ordenou ele, Deus deu o selo para ele do pacto, diz, se circuncide, e circuncide seus filhos, sua família, né? Os que estão na aliança. Então, é um símbolo que Deus soberanamente, ele diz, você se converteu, você é crente, você não é de família, não é da aliança. Então, busca o batismo, se una à igreja. Não é uma questão de Deus. Deus é que está nos dando esse sacramento, esse sinal, esse símbolo. Certo? Lembra que Moisés não circuncidou, lá em Êxodo, ele não circuncidou os filhos. Aí, depois veja lá, não sei se é Êxodo 4, aí veio o anjo para matar, não sei se é no contexto lá Moisés ou é os filhos, aí a mulher Zípora rapidamente ali circuncida para poder não ter morte ali na família. Ela diz, tu és para mim um marido sanguinário. Então, porque Moisés não havia cumprido o rito da circuncisão, porque ele estava em Midian, ele estava longe do povo judeu. Então, há essa ideia, irmão, de que o batismo é algo que Deus ordena, é uma ordenança. Certo? Não é algo que é só centrado no homem, na vontade do homem.
Então, para muitos, o batismo é apenas um momento de professar a sua fé pública, o seu compromisso, naquilo que vem do homem, no seu compromisso. Mas o batismo também é algo centrado em Deus, certo? Quando batizamos, é centrado em Deus, é um símbolo que Deus nos dá. É um símbolo externo que Deus nos dá. É como quando você casa, você compra uma aliança, Uma aliança. A aliança é um símbolo visível de um pacto, de um compromisso. Que o noivo deu à noiva e a noiva deu ao noivo. Então o batismo é um símbolo que Deus nos dá de que somos da aliança. É por isso que você deve sempre lembrar do seu batismo. É por isso que Lutero dizia, todo dia de manhã, ao lavar o rosto, lembre-se do seu batismo e viva de acordo. Então, esse símbolo, o batismo, é um símbolo que Deus nos dá, para que nós lembremos disso. Nós não somos mais do mundo. Nós não somos iguais àqueles que estão fora da aliança. Pela graça, não para nos orgulharmos, mas pela graça de Deus. Então, toda vez que alguém é batizado aqui, você tem que lembrar do seu batismo, de que você é batizado. Então, todo batizado genuíno, ele leva o nome de Cristo sobre ele, para o mundo. Então, você leva o nome de cristão, o título de cristão. Então, quando você não vive de acordo, as pessoas vão dizer, você é cristão, você é da igreja, você é batizado. E como é que pode? Então, a gente tem que lembrar disso. Não só ter o título de cristão, não só ter o nome no rol de membro da igreja. Porque esse símbolo simboliza o quê? Que estamos em aliança com o Senhor. E se quebramos essa aliança, se nos afastamos dela, isso é prejudicial. Deus vai nos disciplinar. Deus vai tratar conosco. Então, um filho da aliança, ou alguém que já foi de uma igreja, já foi batizado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não é igual um pagão que nunca ouviu o Evangelho. Não é igual. A quem muito é dado, muito será cobrado. Certo? E aí o catecismo de Westminster, ele diz aí a maneira de nos beneficiar do batismo. E aí ele mostra que durante toda a nossa vida nós temos que nos beneficiar do batismo. Quando Satanás lhe tentar, você deve lembrar do seu batismo. Eu sou da aliança, eu sou de Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Você deve se lembrar de quem você é da família de Deus. Você deve se lembrar do seu batismo. Então, o que a gente faz aqui no domingo, o sacramento, não é uma coisa para você fazer e ir embora esquecendo. Quando você lê a Bíblia, quando você participa do culto, você ouve a pregação, você participa do sacramento, é para você lembrar disso. Tiago, ele diz que um homem que lê a Bíblia, que ele se expõe à palavra, é como um homem que olha no espelho. Mas alguns é como se eles olhassem no espelho e esquecessem o próprio rosto. Tivesse a memória, alguma dificuldade de memória, porque a pessoa esqueceu o próprio rosto. Então, se uma coisa que você deveria conhecer bem é o seu próprio rosto. Só que para você conhecer bem o seu próprio rosto, você tem que olhar para ele por meio da Bíblia. Porque o mundo aí é como uma... Você já ouviu falar de um quarto de espelhos? Que é um negócio que tem, que é assim, um quarto de espelhos é assim. Tem vários tipos de espelho. É tipo um filtro, desses filtros aí de celular. Um espelho, você aparece na frente dele, você aparece bem gordão, assim. E outro você aparece bem magrinho, outro com a cabeça grande, outro com o nariz. Então, o único espelho que vai lhe mostrar quem você realmente é a Bíblia. Se você usar como espelho, olhar para o irmão, olhar para quem está lá fora, olhar para o humanismo, o secularismo, você não vai se ver perfeitamente.
Então, quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos nos expondo à pregação, participando ali dos sacramentos. Então, nós devemos nos lembrar da cruz, de quem nós somos, viver pela fé. Então, talvez nós não sabemos viver pela fé. Porque, como eu falei, nós nos esquecemos. Porque nós somos treinados a deixar a fé na vida privada e na igreja. A fé é para você vivenciar a fé só quando você está aqui, ou só no domingo. E aí nós somos treinados para isso. Você vem, participa do culto, ouve a pregação, tem a ceia, tem o sacramento, mas aí vem a semana, pronto, você esquece de que é cristão, de que é batizado, de que é da igreja. A gente esquece essas coisas. Então a ideia do sacramento, a ideia do batismo, não é ser uma coisa do passado, não, para você só saber a data que você foi batizado, não. É para você lembrar de que Cristo lhe chamou, Deus lhe chamou. Você entrou numa aliança com Deus. Você pertence a Deus. Né? Ah, pastor, mas eu percebi que eu não era verdadeiramente convertido na época do meu batismo, eu me converti depois. Não importa, você se tornou da igreja visível. Foi o início que Deus começou a trabalhar na sua vida. Foi ali que você se uniu à igreja de Cristo visivelmente. Então, o batismo ele é importante para nós. Certo? Eu creio que terminou aqui a parte do batismo, agora eu vou entrar na ceia. Sobre o batismo, irmãos, alguma dúvida para a gente ir para a parte da ceia? Uma pergunta? Aquela questão que muita gente questiona a questão da batismo, é porque a gente faz o batismo, porque a gente não dá a ceia para os filhos. Sim. Isso, os filhos a gente na nossa igreja trata como não comungantes, né? Ele é membro da igreja visível, mas ele é não comungante. Em geral, assim, eu reconheço que eu preciso me aprofundar nessa questão, porque tem algumas igrejas, alguns teólogos que defendem a pedocomunhão, que é a criança poder participar do sacramento da ceia, comer o pão, tomar o vinho, né? Mas pelo que eu já ouvi assim, eu reconheço que eu preciso estudar mais, mas superficialmente o argumento que eu já ouvi é que a criança, ela não, interessante, né? Porque ela não discerne ainda o corpo de Cristo. Porque o batismo, a gente não diz que ela discerne, é por causa da aliança, por causa da fé dos pais, né? Mas já para participar da ceia, em geral, o argumento é que elas não discernem, né? Que é o argumento dos batistas para não batizar, né? A criança ela não tem discernimento, não tem fé, então eles não batizam, certo? Mas é um assunto interessante para a gente um dia explorar, né? Um dia aí a gente, quem sabe, chegar a trazer um estudo aí para a gente conhecer, né? A pedocomunhão e por que a nossa igreja não pratica, né? Então, de fato, a nossa igreja não dá ceia. A gente tem na nossa igreja os não comungantes. São aqueles menores, né, que são da igreja visível, mas não professaram a fé ainda. Então eles não participam da ceia. Certo? Aqui, até agora nada aqui de perguntas. Ok. Vamos seguindo então. Também, irmãos, a ceia do Senhor é um sinal e selo da aliança. Certo? Selando para os eleitos de Deus sua obra redentora, um selo, né? Aquele selo, antigamente você enviar uma carta, hoje a gente também tem um selo, né? Mas é um adesivozinho. Naquela época era uma cera e eles selavam ali. Então, Deus sela em nós, né, a sua aliança, assim como ocorre no batismo, né? É um sinal externo e selo. Antes de a gente entrar aqui mais em detalhes, eu vou trazer aqui a visão católico-romana da ceia, para a gente tentar entender. Na igreja católica, os romanistas aí, eles têm a hóstia, né, e o vinho, e é dito, isto é o meu corpo, né, como está lá no texto bíblico, e para eles os elementos se convertem no corpo físico e no sangue de Jesus.
E o nome disso é transubstanciação. Então, há uma transformação do pão e do vinho no sangue de Cristo. Então, é literal. Quando ele diz, isto é o meu corpo, vira o corpo de Cristo mesmo. Né? Os acidentes do pão e vinho permanecem os mesmos. Ou seja, você olha por fora, é pão e vinho. Mas dentro, né, transformou-se no corpo, literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Então, os acidentes são pão e vinho, ou seja, na visão, no paladar, é pão e vinho. Na visão, no paladar, é pão e vinho mesmo. Mas eles estão comendo literalmente o corpo de Cristo. Por dentro, literalmente é. Então, eles entendem que eles se alimentam literalmente ali, isso é infundido neles, a justificação tal, e isso é processual, mas eles entendem então que se converte no corpo de Jesus e no sangue verdadeiro de Jesus. Certo? Então, são bem literalistas aí, né? Quando Jesus diz, isto é o meu corpo. Na visão luterana é a consubstanciação. Então, para o luterano, o pão e o vinho não mudam, certo? Porém, o corpo e o sangue de Cristo, reais e físicos, estão em, sob e com os elementos. Então, continua sendo pão e vinho, mas é como se o corpo de Jesus estivesse ali. Então, Lutero, ele não se afastou muito da posição católica, né? É muito parecida na prática. Então, o corpo de Jesus, ele está ali em, sob e com os elementos, quando eles são oferecidos. Então, eles também querem resguardar o que Jesus diz, né? Isto é o meu corpo. Tem uma visão que é a visão em geral, eu creio que muitos evangélicos têm essa perspectiva, batistas também, eu creio que pensam assim, é a visão de Zwinglio, na Reforma, é a visão memorial. Então, nessa perspectiva, não é meio de graça. A palavra sacramento é a mesma coisa de meio de graça. Quando a gente fala, por que a gente chama sacramento, batismo e a ceia? Porque na nossa perspectiva é meio de graça. Já os irmãos que têm uma visão que é memorial, não é meio de graça coisa nenhuma, é só uma lembrança. Então nessa visão é só uma representação, uma lembrança, um memorial. É só para você lembrar da cruz, do sacrifício de Jesus, honrar, né, esse sacrifício. E finalmente temos a posição reformada ou calvinista, né, que é uma posição no meio termo aí, ele diz aí, entre a luterana e a memorial. Nessa visão, nós recebemos o pão e o vinho pela fé, e também o que é significado, ou seja, Jesus Cristo e todos os seus benefícios. Então você come, não muda nada, é pão e vinho, mas você se alimenta pela fé de Cristo. Então, tão certo quanto você bota, o pão continua sendo pão, você come, é o pão mesmo, mas pela fé, Cristo alimenta a sua alma. Você, pastor, mas quando eu me converti, eu já comi da carne de Cristo, já bebi do seu sangue. Mas você continua fazendo isso. Né? Você continua recebendo graça quando caminha com Jesus. Certo? Então, não é um alimento físico, não é literal. O pão não vira o corpo de Cristo literalmente, nem o sangue, o vinho, o seu sangue. É uma alimentação espiritual. Você se alimenta espiritualmente. Certo? Então isso é um mistério, né? Tudo isso é um mistério, mas nós acreditamos que Deus nos deu bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E quando vamos caminhando com Deus, Deus também vai nos alimentando, Deus vai nos dando mais e mais graça. Por isso, meios de graça. Então, a ideia é que você pode ter mais graça hoje do que você teve ontem. Você deve buscar mais graça. Certo? Você deve ser um crente mais gracioso hoje do que ontem.
Então, da mesma maneira que a nossa vida física é sustentada pela comida física, também a nossa alma é sustentada e alimentada com o Filho de Deus, o único de quem dependemos para o perdão de pecados e vida eterna. Então você tem que continuar se alimentando de Cristo. Não é só no passado. Não é só quando você se converteu. E como é que você se alimenta de Cristo? Pela fé, pela palavra, pelo sacramento. Então, quando você recebe os sinais do pão e vinho, de uma forma misteriosa, você recebe a coisa significada, ou seja, Jesus, e os benefícios da união com Ele. Né? Aí alguém diz, eu já recebi isso aí, eu já tenho isso aí. Eu já ouvi a pregação, eu já criei em Jesus. Certo? Mas essa fé tem que ser alimentada e sustentada, selada, confirmada. Né? Então a ideia é que nós temos que estar, Deus tem que estar constantemente dizendo, você é meu, você é meu servo, você é da minha aliança. Então, quando você vem ao culto, né, você vem adorar a Deus, e Deus então, da parte dele, a mesa está posta, aí Deus então, Ele nos dá esses sinais, esses símbolos do seu amor, de que Ele nos recebe por graça. Certo? Então, a fé ela tem que estar sendo alimentada, selada, confirmada e fortalecida. Então, você tem que estar recebendo a Cristo constantemente. Né? Não é que tem que ficar ouvindo apelos e vindo à frente constantemente, não. Você tem que receber no coração constantemente a Cristo. Na pregação, nos sacramentos. Então, nós temos que estar renovando isso na nossa vida. Então, sempre que ouvimos o Evangelho sendo pregado e exposto diante dos nossos olhos, os sacramentos, nós devemos abraçar Cristo pela fé, amor e certeza. Mas para isso, irmão, nós temos que crer que essas coisas é mistério, mas que essas coisas acontecem. Crer que Deus está se oferecendo a nós a sua graça constantemente. Então, os meios de graça nos levam para perto de Cristo, da sua obra, certo? Então, é por isso que nós temos que estar participando da ceia. Algumas igrejas, né, até é mais frequente. Calvino tentou fazer toda semana, mas não conseguiu. Todo culto, mas não... Também há o perigo de banalizar, as pessoas não entendem e virar algo sem sentido. As pessoas, para participar da ceia, é importante entender o que está acontecendo. Talvez seja por isso que a maioria dos reformados não são da pé da comunhão. Né? A criança ela não teria ainda a condição de entender ali. Então a palavra e os sacramentos sustentam a nossa fé e nos levam a olhar para Cristo. A gente é que nem Pedro, irmão. A gente se acha forte, aí você começa a andar sobre as águas e daqui a pouco você está afundando. Vem a dificuldade, os problemas, você está afundando. Então nós temos que estar constantemente olhando para Jesus, crendo nele. Certo? Então, nós devemos estar participando aí desses sacramentos. Eu creio que isso explica aí. Também aqui é dito que a ceia substitui a Páscoa. Né? Então, a refeição do Antigo Testamento era qual? A Páscoa. Matar o cordeiro. Qual a refeição do Novo Testamento? A ceia. Certo? Então, receba pela fé a ceia no culto. Confie no Senhor, olhe para Cristo. Creia nele, na aliança que você tem com ele. Irmãos, alguma dúvida sobre a questão da ceia, do sacramento da ceia? Alguma pergunta? Alguma dificuldade aí? Não ficou claro algum ponto? Se não, vamos orar encerrando, né, o nosso estudo. Então, irmãos, domingo nós temos... Sim, Gabriel. Diga lá.
Sim, irmãos, vejam, liturgicamente, a base, o argumento é esse, né? Para que seja dada a bênção no culto. Então, o entendimento é de que isso tem vínculo com a questão do ofício sacerdotal, dos líderes, né? Há um entendimento disso aí. E tem um acréscimo, né, que está na nossa Constituição também, né, como uma função privativa do ministro, no culto. Então, isso está na Constituição. Então, eu já vi relatos de seminarista abrir no texto que tem a bênção e ler, usar esse tipo de subterfúgio, né? Já que ele não é ordenado, mas ele não está proibido de ler o texto, né? Então, assim, é bem verdade, né? Porque ele não está proibido de abrir o texto e ler. Só que, irmãos, é uma questão de coerência. Nós não somos obrigados a ser de uma denominação. E não é algo que, assim, a gente vê, não há um erro crasso. A igreja entendeu que essa bênção deveria ser dada pelos ministros no contexto do culto. Então, assim, eu não vejo dificuldade com isso. Certo? Então, particularmente, se eu não fosse ministro, eu cultuaria e receberia a bênção normalmente, como eu fiz. Eu não fui sempre pastor, né? Normalmente. Com relação a fora do contexto litúrgico, eu não vejo dificuldade dos pais abençoar os filhos, outras pessoas, eu não vejo, não. Né? É o que eu falei, a bênção genuína depende de Deus. Né? Quem vai abençoar alguém vai ser abençoado se ele estiver com Cristo. Mas eu creio que os pais, o que um pai faz quando ele abençoa um filho é muito parecido com o que um pastor faz, porque, querendo ou não, a relação dos oficiais, do pastor com vocês é mais ou menos uma relação de pai. É tanto que os apóstolos sempre falavam, né, filhinhos. Eles sempre citavam os membros ali das igrejas como filhinhos. Então, eu acho que sim, é papel dos pais orar com os filhos, abençoar. E eu não vejo problema em citar o texto bíblico. Eu não vejo particularmente problema nenhum, né? Geralmente lá no Ceará, quando eu ia para o interior, aí na cidade não tinha muito costume, mas eu pedi a bênção, né? Aí geralmente era só Deus te abençoe. Agora, uma vez eu visitei meu bisavô. O nome dele era Serapião. Como era o nome todo, rapaz? Serapião o nome dele. Isso era da roça mesmo. De Barros, que meu pai é Barros, era Serapião o nome dele. Aí fui visitar ele, aí casa bem simples, né? Na roça mesmo, no município lá do interior do Ceará. Aí eu, como normalmente, né? Fui bênção, vô. Aí eu esperava que ele ia dizer assim, Deus te abençoe, meu filho. Aí ele me abençoou assim. Deus te dê fortuna, meu filho. Eu estou esperando até hoje, não chegou. Essa fortuna, né? Mas, quer dizer, eu creio que eu sou afortunado, né? Eu achei a Cristo, né? Sou herdeiro do mundo, então a bênção dele, né? Eu fui abençoado, né? Por Cristo. Então, eu acho que é uma prática cultural sadia. Eu não vejo problema não com isso, entendeu? Não vejo problema. Eu acho que a gente não pode atribuir algo mágico, né, a isso, que quem vai abençoar de fato é Deus. Né? Mas é interessante isso, né? Porque isso também demonstra respeito pelo mais velho, né? Demonstra essa visão de que o mais velho abençoa o mais novo. Então isso é interessante. Diga lá, presidente. Deus lhe dê sorte. Isso. Então, eu creio que não há problema com isso, não. Diga lá, Jonas. Referente a toda a situação da bênção, a pessoa vai ser abençoada se ela cumprir os princípios da palavra de Deus para os pais humanos. Sim. A questão do profetizar, do proferir a palavra de Deus, não é isso? Sim. Se a pessoa transmitir a palavra do Senhor, ela está profetizando. Sim. Proferindo a palavra, como os profetas antigos. Mas, em relação ao profetizar, foi simples. O profetismo disso, o profetismo é vindo. Você não está declarando que a palavra de Deus fala, se a pessoa obedecer, vai.
Nós não temos o dom de profecia dos profetas antigos, não, né? De ter essa profecia aí, não. Nós não temos esse dom, né? Eu não creio, assim, isso se cumpriu, houve profetas no Novo Testamento, mas isso se cumpriu. Então, assim, se você diz a alguém aquilo que já está na Bíblia, então ele já está na Bíblia, você falou, ele já é abençoado, né? Então, claro, a gente pode desejar o bem para o irmão, né? As bênçãos espirituais, orar uns pelos outros. Mas eu não vejo essa coisa que o pessoal fala, profetize, porque assim, a palavra, ela muda muito de contexto, né? Os puritanos, eles falavam a arte, tem um livro do William Perkins, que é a arte de profetizar. Para ele era pregar. Só que hoje não, o pessoal fala profetizar isso, né? Desejar, determinar algo para o irmão, algo bom. Determinar o que vai acontecer. E nós não determinamos. Porque a pessoa vai ser abençoada se Deus determinou que ela vai ser. Né? Mas todo crente há um sentido que ele é abençoado. Agora, nós não vamos receber as mesmas bênçãos. Assim, exceto a salvação, né? Mas assim, Deus vai lhe abençoar, talvez de um modo diferente do que ele vai me abençoar. Então talvez ele vai lhe conceder coisas que ele não vai me conceder. E aí a gente tem que ter essa sabedoria, porque às vezes não é o desejo do coração. A gente confunde o desejo do coração com profecia, né? Então eu desejo que vocês prosperem, né? O que meu bisavô desejou para mim, fortuna, desejo que Deus dê fortuna a vocês. Imagina isso, seria bênção, Deus prosperasse a igreja, mas eu não posso determinar que Deus vá lhe dar fortuna. Não posso determinar isso. Ou profetizar isso. Profetizo que Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe prosperar, 2021, você vai ser próspero, vai ser o ano da sua vida. Eu não posso fazer isso. Agora, eu posso desejar que as bênçãos de Deus lhe alcancem em 2021. E lhe digo que as bênçãos de Deus, estando em Cristo, elas são para nós, são para cada um de nós. Então, é isso. Irmãos, o tempo avançou muito, né? Então eu vou encerrar orando para dar os avisos, para não ficar também muito aí cansado a nossa classe aí. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui aprendendo do Senhor. E sabemos que são assuntos importantes, necessários, alguns complexos. Nos dá a meditar, ó Deus, naquilo que lemos aqui, ouvimos. Que o Senhor tire as dúvidas, esclareça. E que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Perdoa as nossas faltas, santifica o teu povo. Também nos prepara para o culto no teu dia, ó Deus, que participemos do culto com discernimento. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu vou encerrar a transmissão, né? Deus abençoe aí os irmãos que nos acompanharam aí no Facebook.